mais uma vez continua o erro de interpretação bíblica dessas pseudo-religiões, né? Preterismo, Evangelho da Graça, essa cambada aí. Eles realmente entendem, né, que o chamado filho que participa da carne e sangue é o sangue. E o Espírito que vivifica é o Espírito Santo. Mas assim, vamos entender com nós assim. Se o Espírito que vivifica, não sei como é o Espírito Santo, eles mesmos falam que o Espírito Santo é Jesus. Só que eles também negam, entende? Que Jesus exista. Porque eles acreditam que Jesus ele foi um véu que envolveu o Espírito do próprio Deus. No final, gente, no final de tudo, o que eles querem dizer é que o próprio Deus vivificou os irmãos, né, no tempo da era cristã, né? Só que os irmãos morreram igual. Tu não vai ver nenhum irmão que viveu da era cristã existindo até hoje. Isso é um erro clássico de interpretação bíblica. É de não querer entender que Deus ele criou duas naturezas do ser humano. A natureza carnal, que é essa manifestação carnal aqui, essa consciência, esse corpo, esses olhos, os sistemas digestivo, circulatório, tudo. E a natureza espiritual. E como é que ele fez isso? Ele fez em duas etapas. Gênesis 1, versículo 26 e 27. E lá no 26 ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O ser humano jamais será a semelhança de Deus. O ser humano na sua manifestação carnal. O que é a imagem e semelhança de Deus? É o Espírito. O Espírito imortal, ou seja, imortal não, eterno. Porque um espírito, para ser imortal, ele tem que ser um ser carnal. Ele tem que estar na manifestação da carne. Que a única coisa que é sujeita à morte é o corpo físico. O espírito ele não é sujeito à morte. Não existe morte espiritual, existe a destruição espiritual. O espírito ele não pode ser morto, ele pode ser destruído. Pode ser destruído, não morto. Porque o espírito não está vivo. Ele só se torna um ser vivo quando ele está num corpo carnal. Aí ele é um ser vivo. E fora do corpo ele é um ser espiritual, como qualquer outro. Então o Senhor fez o ser humano em duas etapas. Primeiro, lá no versículo 26 e 27, ele criou o Espírito. Ah, mas lá ele falou se crescer e multiplicar. Mas ele falou isso para o Espírito. Ó, vocês, lá na Terra, vocês serão seres humanos. Lá na Terra vocês vão crescer e vão se multiplicar. Aí, no capítulo 2, no versículo 7, aí ele falou assim: e formou Deus o homem do pó da terra. Mas que homem ele está falando ali? O homem carnal. O corpo físico. Agora eu vou fazer o corpo físico do ser humano. Eu já criei lá um espírito que vai entrar nesse corpo e vai ser esse ser humano. Esse barro que eu estou criando, ele vai entrar aqui e vai vivificar. E ele então se deixará de ser só um ser espiritual, vai ser uma alma vivente, ou seja, um ser vivo. Entendeu? As pessoas confundem. O ser humano ele é feito em duas etapas: corpo espiritual, corpo material, ou seja, corpo físico. Ah, mas então o que é alma vivente? O alma vivente é a junção dos dois, corpo e espírito. Aí o que vem a ser uma alma vivente, que é um espírito que deixou de ser espírito, se imantou num corpo carnal e passou a ser um ser vivo, ou seja, uma alma vivente. Entendeu? Preciso desenhar isso. Ou seja, não tem como você ou eu ser uma versão diferente da outra. Você é um ser espiritual habitando num corpo carnal. É isso que a Bíblia o tempo inteiro quer dizer para o ser humano. Entende? Nós, como alma vivente, somos a junção desse ser, desse espírito, que é nós mesmos. Entende? Entrou no corpo, acordou, opa! Deixou de ser um ser espiritual para ser um ser carnal. Mas ele nunca jamais vai deixar de ser um ser espiritual. Ele só aclopou, vivificou, tornou vivo o corpo
carnal. Então todos, sem exceção, todos os seres humanos, os almas viventes, na verdade são espíritos dentro de um corpo. Ah, mas isso a crença espírita, ela acredita que o espírito, ele é um ser que precisa evoluir. Não, o espírito não precisa evoluir em nada. Porque o espírito, ele foi criado para ser eterno. Deus, e outra, Deus, o Criador, lembramos que o nome dele não é Deus, o nome dele é o Senhor dos Exércitos, entende? O Todo-Poderoso, o Altíssimo, entende? Lá para Moisés ele falou, eu sou o que sou, entende? O nome dele é eu sou o que sou, não é o nome. O que ele é? Ele é Senhor, ele é o Senhor dos Exércitos, o Altíssimo, entende? Ah, mas então Deus não tem nome. O nome dele é esse, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, entende? Esse é o nome dele. Ele fala Deus, né? O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Ele sempre fala, eu, o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor. Eu. Ele é ele. Entende? O Senhor dos Exércitos, o Altíssimo, Criador de todas as coisas. Entende? Então, todos os seres humanos, sem exceção, seja evangélico, seja ateu, seja agnóstico, seja budista, seja seixonomita, seja o que for, seja mendigo, tem um beberrão lá, ó, tem um ser que está lá, caído lá, ele é um espírito dentro de um corpo. Esse espírito, antes de nascer, já existia, antes de ele nascer, antes de ser formado, porque o corpo ele é formado dentro do corpo da corpo carnal, ele é formado dentro do corpo da mulher ali. Aí que entra a fase do pó da terra, né? Ele é formado ali. Mas somente Deus pode fazer com que um espírito entre num corpo. Ah, mas o espírito é o fôlego de vida. Nada a ver. Nada a ver com o fôlego de vida. O espírito também é chamado de fôlego de vida. É só um nome que deram. Ele entra no corpo daquele bebezinho, então aquele bebezinho deixa de ser só um bebezinho, só um pedaço de carne, para ser então um ser vivo. Passar a ser um ser vivo. Ah, mas então é a psique humana. A psique humana é humana. É as nossas memórias, os nossos pensamentos. Não podemos achar, gente, que isso aqui é o espírito. As nossas memórias, nosso pensamento, o nosso ódio. É isso que Salomão estava falando o tempo inteiro. Que isso aqui morre na sepultura. Nós, quando morremos, esquecemos de tudo. Quando passarmos para o outro lado, lá, a existência espiritual, que nós já éramos lá, por isso que não existe vida após a morte. Não existe, nunca vai existir, nunca, não tem vida. Não para a consciência humana. Essa consciência aqui, esse pensamento aqui, isso aqui apaga-se, extingue-se. Por isso que os preteristas, os meninos, no entendimento verdadeiro do Evangelho, eles chamam nós de meninos, né? Que nós não entendemos, né? Não. Na verdade, eles entendem da maneira deles, eles interpretam a Bíblia da maneira deles. Eles falam, eu estudei 50, 80 livros só para falar bosta, só para falar merda. Porque eles misturam tudo e só engambelam, só tipo assim, nunca chega a um denominador comum, sabe? Porque se fosse um sistema, um evangelho correto e honesto com as escrituras, as pessoas iam aceitar numa boa. A gente não vê que não tem nada de Deus naquilo ali. Que não é coerente, não tem coerência bíblica o que eles falam. Se não tem coerência bíblica, o que eu posso dizer? Isso é uma interpretação humana. Tanto que tem um pregador, suposto pregador aqui de Evangelho Eterno, que fala assim, esse é meu humilde entendimento. Não é que eu vou confiar 100% se ele está falando só do entendimento dele. Então, mas tem vários entendimentos. Tem vários canais, que eu vou citar o canal, não vou falar do nome do sermão. Tem o entendimento da graça, esse tal igreja do Evangelho Eterno, né? Igreja do Espírito e Verdade, tem igreja não sei o que lá da graça, tem Acorda Povo de Deus. Várias visões de pensamento.
que, se tu for olhar, um não concorda com o outro. Se fosse o Evangelho de Deus... Gente, aprenda uma coisa. O próprio apóstolo Paulo falou: Deus não é Deus de confusão. Se há desentendimento entre eles, quer dizer que o Espírito que está lá falando essas coisas para eles não é o Espírito de Deus, é o Espírito de confusão. Ah, mas não acreditamos na existência do diabo, que o diabo quer dizer opositor. Ah, beleza, vamos aumentar. Se não existe o diabo, não existe essas coisas assim, o Satanás, sei lá. Então, se não o diabo que está fazendo. Então, eles mesmos não estão se entendendo. Eles não estão lendo a Bíblia e entendendo da forma errada. Entende? Porque não tem de maneira alguma, gente. O ser humano não é feito de 3, ele é feito de 2. E o alma vivente, ele é o resultado da junção do espírito com o corpo. Você, eu, todos nós somos espíritos vivificando um corpo. Todos. E esse espírito, ele já existia antes da fundação do mundo. Existia. Foi criado por Deus. Entende? Antes da fundação. E quando Deus fez os céus e a terra, ele criou todas as coisas. Falou: agora façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali ele criou o homem sem imagem e semelhança. Mas o que é imagem e semelhança de Deus? É o Espírito. Esse corpo aqui, essa carne aqui, ela só reflete o Filho do Altíssimo que está dentro de nós, que é o Espírito. Mas esse Filho do Altíssimo não é um Filho do Altíssimo que está aqui dentro de nós e... Não, é nós. É nós. É você, é eu. Esse Filho do Altíssimo é você espiritualmente. Cada um, desde uma criancinha. Ah, mas os animais... Não, os animais não têm espírito. Que os animais têm é o fôlego de vida. Ah, mas não. O espírito que está lá, ele é mortal. Ele é alma vivente que foi criado com um propósito. Tanto que Deus colocou o ser humano, os animais todos abaixo, todos sob o domínio do homem. Porque Deus não poderia deixar os animais. Senão ia ficar confusão. Alguém teria que cuidar, né, dessa criação para ele. Então Deus deu na mão do ser humano. Então o espírito eterno, só os seres humanos que têm. Só esse. Porque Deus não diz: façamos o ser humano, os animais, os insetos, tudo a nossa imagem e semelhança. Não, foi só o ser humano. E só o ser humano que tornou-se uma alma vivente. Se tornou. É o único meio de entender essa palavra. Vocês têm que entender que vocês não têm um espírito. Vocês são um espírito. Nós somos almas viventes, seres vivos, porque nós estamos dentro desse tabernáculo de carne. Esse tabernáculo de carne, que Paulo falou, é o corpo físico. E que habita aqui, que nós habitamos, que habita em carne, nós somos espíritos. Nós somos os filhos de Deus que participam da carne e do sangue. Você que não acredita em Deus, você que é agnóstico, você que é não religioso, você é filho de Deus também. Não tem escapatória. Não tem. Ninguém escapa disso. Para não ser filho de Deus é simplesmente não existir. Está na inexistência. Um espírito que Deus não criou. Uma ideia que Deus não criou. Está na incriação. Não foi criado. Mas não tem como.
Bom, meus queridos, espero que tenha ficado claro para vocês. Se você concorda ou discorda, você pode dizer, você está falando besteira, falando merda. Deixa aqui nos comentários também, claro, com respeito, né? Sem ofender, né? Eu respeito todas as opiniões, mas lembrando, Deus não é Deus de confusão. O Senhor, o Todo-Poderoso, a gente tem costume, né, que a gente foi acostumado a chamar Ele de Deus. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Ele não é de confusão. O entendimento dele é um só. A palavra dele é uma só. Não existem várias versões da verdade. É o que está na Bíblia. O resto, saindo depois disso, é só... Como é que fala aquela palavrazinha? É só especulação, mano. Sabe a pessoa que afirma com toda certeza que é assim, assim, assado. Entende? Mas daí vem uma outra opinião diferente, uma outra... Aí Deus não está no meio disso aí. A palavra dele é uma só e acabou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que é o ser espiritual. Depois ele fez um corpo para esse homem que ele fez a sua imagem e semelhança. E quando ele criou, ele com um vento só, o seu sopro, ele imantou esse espírito naquele corpo lá. Então esse espírito tornou-se um ser vivente, alma vivente. Então, meus queridos, forte abraço, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e vamos seguindo o verdadeiro entendimento que vem da parte de Deus, que não é de mim. Que eu entendo uma coisa, o que vem de Deus é de Deus, o que vem do homem é do homem, e o que vem da parte do Senhor dos Exércitos, esse eu recebo. Agora vem da parte do homem não, porque o homem diz na palavra do Senhor, eu não lembro que está escrito, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, meus queridos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.